Bom, então estamos neste momento iniciando nosso encontro número 8, onde nós vamos falar sobre os fundamentos da reencarnação. Este que é um dos pilares da doutrina dos espíritos que nos foi ensinada pelos espíritos quando da codificação, mas ao longo da trajetória do evangelho no nosso mundo, no nosso planeta, a reencarnação ela foi tratada em diversos pontos, diversos momentos, inclusive com Jesus. Quando Jesus, em conversa com Nicodemos, que Nicodemos conversa com ele, um senhor da lei, ele chama Jesus à noite, né, para que as pessoas não vejam, não flagrem a cena dele conversando como ele mesmo se manifesta, né, com o Rabi, e ele assume ali que Jesus ele vem de Deus, porque somente quem vem de Deus pode fazer os sinais que ele faz. E eis que Jesus interpela ele dizendo que para ver o reino de Deus era necessário nascer de novo. Então a reencarnação, mesmo para aquele momento que até então não havia sido falado, já foi trazido por Jesus Cristo e foi inclusive exemplificado posteriormente no Evangelho, quando ele cita Elias, pois que João Batista é a reencarnação de Elias, certo? Então o que é que nós temos hoje, né? Vamos falar sobre este tema, que é um dos pilares, como nós falamos, da doutrina dos espíritos, que sustenta o conceito da vida eterna e da evolução e da progressão espiritual. Mas antes de começarmos, vamos pedir permissão a Jesus, vamos agradecer pelo momento que nos está sendo concedido, vamos seguir elevando nossos pensamentos ao alto, pedindo a Jesus que nos conceda a graça para que nós tenhamos estes esclarecimentos, que nós tenhamos as orientações, a intuição da espiritualidade de luz, que nós tenhamos todas as mensagens e todas as possibilidades de nos esclarecermos sobre este tema que é fundamental para nós compreendermos a ideia de vida eterna, a ideia de vida espiritual, a ideia de que nossa vida não começa e não se encerra nesta encarnação. Obrigado, Jesus, por esta permissão, obrigado por estarmos aqui, gratidão aos espíritos de luz que nos acompanham, muito boas-vindas a nós que estamos aqui nesta sala, aos irmãos que porventura estejam nos nossos lares acompanhando, participando deste momento, pois que é importante nós sabermos disso, termos consciência de que nestes casos, naturalmente, nós transformamos a nossa casa, aliás, nós não, né? A espiritualidade transforma a nossa casa em uma espécie de sala de aula, para que os espíritos desencarnados também possam obter esses esclarecimentos oriundos da própria espiritualidade, pois que este trabalho não é meu, este trabalho é de Jesus. Nós estamos aqui como aprendizes, nós não somos professores, não somos mestres, nós somos aprendizes, pois que, como é que nós sabemos que nós somos aprendizes? Pelos nossos sofrimentos. Se nós já soubéssemos a fundo no nosso espírito que a nossa vida não se encerra nesta encarnação, a gente não sofria tanto por questões tão banais da vida material. Pois que quando se encerra esta vida, imediatamente nós passamos por um período de desvínculo e depois nós iniciamos a preparação para retornarmos à vida material para uma nova jornada. Então, reencarnar para nós em espírito é um fato comum, mas como nós estamos sob o efeito da personalidade, como nós estamos sob o efeito do ego, então nós temos estes esclarecimentos encobertos, até mesmo para que nós possamos nos dedicar nesta existência e fazermos bem feito
as missões que nós viemos fazer, tá bom? Pois bem, meus irmãos, então começando, né, a falar sobre este assunto, que é um assunto, como nós falamos, né, ele é um dos 5 pilares da doutrina dos espíritos. E quais são os outros 4 pilares? O primeiro pilar é a crença em Deus, mas não um Deus religioso, mas um Deus de misericórdia, um Deus Pai, Criador, de bondade, de justiça, de inteligência e de tantos outros atributos, infinitos atributos. Então este é o primeiro pilar. O segundo pilar, não nesta ordem, né, é a crença na reencarnação, que é o que nós vamos falar, né, o tema que nós vamos estar abordando, não só hoje, como todo mês de março. O terceiro pilar é a crença na imortalidade da alma, que aí tem uma relação com a reencarnação, mas as duas não se confundem, porque a reencarnação quer dizer retornar à vida carnal. E imortalidade da alma quer dizer que quando Deus nos criou espíritos, nós somos indestrutíveis. A alma não perece. A alma sobrevive a tudo. Apenas o corpo não sobrevive. Certo? Então, este é o terceiro tópico. O quarto tópico diz respeito à pluralidade dos mundos. Este é o quarto pilar da doutrina dos espíritos, que nos diz, como Jesus nos fala no Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando ele nos diz que todos os planetas, todos os espaços deste imenso universo estão ocupados, estão povoados por espíritos tais como nós, em diversas gradações evolutivas. E o quinto e último, mas também não nessa ordem, é a crença na comunicabilidade dos espíritos. E isso é outra coisa importante da gente compreender, porque dá dinamismo à nossa vida. E à vida espiritual, e o vínculo da vida espiritual com a vida material. O que significa nós compreendermos sobre a comunicabilidade dos espíritos? E a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso nos nossos encontros. Significa que os mundos eles se intercomunicam e que os espíritos não estão longe de nós. Quando nós falamos dos espíritos, são os desencarnados, porque nós, como espíritos, estamos um próximo do outro. Mas que os espíritos podem se comunicar conosco. Então, se nós podemos nos comunicar, significa que nós conseguimos nos conectar. E se nós conseguimos nos conectar, não existe barreiras entre a matéria e a espiritualidade. Somos todos unos. A diferença são as dimensões que nós estamos. Tá certo? Então a reencarnação é um dos tópicos é o tópico que a gente vai estar trabalhando este mês. Bom, eu estou trazendo alguns pontos do Livro dos Espíritos. Tá? Este trecho aqui é o primeiro que eu gostaria de trazer para vocês, no que diz respeito, no que se fundamenta a reencarnação. E o que os Espíritos nos diz sobre a reencarnação? Não obraria, ou seja, não trabalharia Deus com equidade e nem de acordo com sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrados, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. Então, o que a gente pode entender deste primeiro parágrafo, extraído do Livro dos Espíritos? É de que, se Deus não tivesse a reencarnação como uma das suas criações, uma das suas leis no universo, uma das dinâmicas do universo, haveria injustiça. Por que haveria injustiça? Porque uns permanecem vários anos na Terra, outros não chegam nem a nascer. Uns vivem na plena riqueza, na plena saúde, outros vivem na miséria e cheios de enfermidade. Uns vivem com seus familiares queridos, outros vivem no meio de estranhos e muitas vezes são órfãos, são abandonados. Uns não cometem crimes e são aprisionados. Outros passam a vida inteira cometendo delitos e nunca são pegos pela polícia, pela justiça e nunca pagam pelos seus crimes. Então, quando
Deus cria esta dinâmica de que a nossa vida é dividida em pedaços que formam este grande todo. Se não fosse desta forma, haveria capricho dele, haveria sorteio, haveria uma preferência por uns e não por outros, não é mesmo? E aí ele segue dizendo: a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica que os espíritos a ensinam. Então aqui ele já conclui uma frase que é importante. A razão nos indica. Significa o quê? Se nós pensarmos bem sobre o assunto, não precisa ninguém nos ensinar, a gente mesmo entende. Né? Mas os espíritos vêm e nos ensinam, fazendo o quê? Provando. Porque quando os espíritos vêm nos dizer isso, eles mostram que a vida não se encerra na matéria. Não é uma pessoa que está na sua frente encarnada que está dizendo que existe vida depois da morte. Como eu, por exemplo, estou aqui, estou encarnado. Aí vocês podem dizer: ué, mas você nunca morreu para poder saber. Eu não morri, não é, depois que eu nasci. Mas quem trouxe para nós o conceito da reencarnação foram os espíritos desencarnados, já nos dando um entendimento de que após a morte do corpo eles permanecem, e permanecem com a lucidez, permanecem com o entendimento das coisas. E isso nos traz uma série de ideias que nos dá justamente esta compreensão, né, de que a vida não se encerra quando nós vamos ou ser cremados ou ser enterrados. Né? Então, este é um trecho que explica mais ou menos o que é que fundamenta a crença na reencarnação, né, que nós vamos estar trabalhando neste momento aqui. Um pouco depois, no Livro dos Espíritos, ainda no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre a reencarnação. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de se depurar? Aí os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Como realiza esta nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E os espíritos respondem: depurando-se, a alma sem dúvida experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Neste quesito aqui, é importante a gente compreender um ponto importante. Fala assim, beleza, se a gente precisa reencarnar e o espírito precisa se depurar, por que essa depuração, por que essa evolução não se dá então no próprio mundo dos espíritos, ao invés da gente ter que vir para o mundo material? Qual é a lógica por trás disso? É a necessidade de resgatar e de refazer os malfeitos. Se nós erramos, se nós cometemos equívocos ou não aprendemos na carne, é na carne que nós temos que voltar para corrigir. Né? Nós estamos construindo uma casa e descobrimos que uma parede foi feita errada. A gente não vai derrubar a casa toda para fazer outra por causa daquela parede. A gente vai no local onde está o problema e conserta. Da mesma forma, ou então abandona aquela obra e vai para outra para poder fazer. Não, a gente chega ali e vai fazer o reparo, vai fazer o conserto. Né? E aí, neste processo, é que se dá a necessidade do retorno à pátria carnal. Existe a possibilidade de um espírito, e isso não é uma pergunta que está aqui, isso é uma pergunta que nós estamos fazendo. Existe uma possibilidade de um espírito, em uma única existência, se depurar a ponto de não mais precisar reencarnar? O que é que nós podemos pensar sobre isso? Quem gostaria de dar uma ideia? Se, por exemplo, eu estou aqui hoje, dependendo das minhas ações, dependendo das minhas práticas,
dependendo da minha conduta, se eu não cometer nenhum erro, se eu não cometer nenhum delito, se eu for totalmente dentro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, eu não precisarei mais reencarnar? Ou eu ainda precisarei reencarnar? O que a espiritualidade nos diz é que é necessário sim. Por quê? Porque existem atributos para que eu seja um espírito perfeito que eu ainda nem cheguei lá. É como um aluno que está, por exemplo, no primeiro ano, né? Quando ele está lá com 7 anos de idade, ele faz o primeiro ano, que é o antigo... Aliás, com 7 anos, acho que ele já faz o segundo. E ele tirar 10 em tudo, ele não sai da escola para ir já para o ensino superior. Ele precisa passar pelos outros anos, porque ele ainda não foi exposto a conhecimentos que ele necessita passar. Da mesma forma nós, né? Nesta existência, nós viemos, tal como um aluno no primeiro ano, responder questões do primeiro ano. Então eu ainda tenho que aprender coisas inerentes, necessárias para este estilo de vida que eu estou levando. Eu ainda não consigo. Eu posso até passar a vida inteira sem fazer mal, sem prejudicar ninguém, mas eu ainda não consigo auxiliar. Eu não sei todas as respostas para todas as perguntas, e um espírito puro, ele sabe todas as respostas para todas as perguntas. É um espírito que tem um conhecimento amplo. É um espírito que nos traz informações que depois que ele traz do astral, é que esse conhecimento vai ser trazido para a matéria. Então, quando nós vemos, por exemplo, um inventor, agora, por exemplo, várias montadoras estão aí trabalhando nos veículos elétricos, veículos que não utilizam mais combustível fóssil. Entretanto, em um mundo regenerado, que não é um mundo perfeito, é um mundo regenerado, os veículos são movidos por intermédio do magnetismo, eles não utilizam mais nem energia elétrica. Energia elétrica, em um plano astral, é uma energia obsoleta. É uma energia atrasadíssima, a energia elétrica. Os veículos espaciais, por exemplo, que nós vemos diversos aqui, e aí as pessoas tratam, na verdade, como OVNI, né, como extraterrestres e tudo, como tem que ser, porque o conhecimento ainda é muito pouco, são todos movidos por magnetismo, por energia de propulsão, através de atração e repulsão. Então, não se tratam de veículos que usam turbinas, ou que usam geradores, ou que usam baterias. Nada disso. São veículos que utilizam magnetismo. Os campos magnéticos dos planetas para onde eles vão é que atraem, ou repulsam, ou fazem a repulsa. Então, é um tipo de tecnologia, é um tipo de aprendizado que nós aqui ainda não temos. Não é? Nós ainda utilizamos a telefonia, precisamos de uma operadora de telefonia. Eu posso me comunicar com Ana, Ana pode estar em outra galáxia. Eu me comunico com Ana por pensamento. Eu emito para Ana um pensamento e ela recebe tal como eu mando uma mensagem de WhatsApp para aqui, para a Roberta, e ela recebe na mesma hora. Para nós isso é o máximo. Mas para os espíritos, isso é super atrasado. O WhatsApp é super atrasado. Há um tempo atrás, algumas semanas, nós estávamos fazendo uma transmissão, estávamos gravando um evangelho, e houve a incorporação de uma mentora, da mentora que nos ajuda neste trabalho. A mentora que traz as mensagens, que nos intui as mensagens, ou que nos traz as mensagens para que a gente repasse para vocês, ela informou, né, que ela não sabe mexer, ela não sabe mexer no celular, mas não sabe não é por ignorância, é porque é como se nós hoje tivéssemos que usar o gramofone. Eu não sei como é que liga um gramofone, mas é um aparelho que foi usado há
70, 80 anos atrás. Eu não sei, eu nunca vi um gramofone funcionando. Então a tecnologia do astral, né, ela é muito avançada. Logo, eu não tenho ainda conhecimento para dizer que eu estou pronto para não mais reencarnar. Então nós seremos expostos a necessidades para que nós alcancemos o patamar de Jesus, pois que Jesus não mais necessita reencarnar, porque ele alcançou um nível de energia crística, que é uma energia abençoada por Deus, uma energia ungida. Ele já é a essência, ele não é mais um corpo, ele não é mais um cara, não é mais uma pessoa, ele é uma essência. É difícil a gente entender isso no momento atual, mas é importante nós entendermos que o estágio humano é um estágio, não é o final. Nós não seremos humanos até chegarmos no nível crístico. Quando nós chegarmos no nível crístico, nós seremos essência, energia pura. E eis que Jesus é uma energia pura, né? Então, por isso que a gente necessita passarmos pelas provas das reencarnações, né? Chico Xavier, que esteve entre nós e foi até agora o considerado o maior espírita que já passou pelo planeta Terra, né, de todos os tempos, da doutrina espírita, está em planejamento para fazer a sua nova encarnação. Emmanuel, que é o seu mentor espiritual, ele está neste momento, a gente usa o nome de Emmanuel, mas não é mais Emmanuel, né? Emmanuel foi o último nome, ou foi o nome que ele estava se identificando. Hoje ele está reencarnado aqui no Brasil, mais especificamente no estado de São Paulo. Será reconhecido pela obra. Neste momento, deve estar com seus 22 para 23 anos de idade, né? Então, a qualquer tempo, se manifestará. Joana de Ângeles está em processo também para fazer a sua reencarnação. E outros tantos, né? Outros tantos nomes que para nós são nomes santificados, mas todos eles estão ainda em processo de depuração para poder alcançar, e naturalmente se encontram em um nível mais avançado. E eis que esses espíritos não possuem regalias, mas eles possuem missões mais amplas do que a gente tem condição de entregar. Por ora, a nossa missão é esta aqui: é se aprimorar no espiritismo, é se aprimorar na doutrina dos espíritos, é se aprimorar na religiosidade, é se aprimorar na fraternidade, é se aprimorar na nossa bondade. Chegará um momento que nós seremos responsáveis por ajudar muitas pessoas nos seus processos de depuração. Por enquanto a gente está tentando cuidar da nossa própria vida, né? Daí a gente percebe que o caminho é um caminho bastante extenso. Entretanto, nós precisamos aprender o beabá. A gente está no processo de aprendizado, né? E um outro detalhe que é fundamental a gente entender é que os conhecimentos que a gente adquire ao longo das encarnações não se perdem. Não se perdem. E existe, a gente vai falar sobre isso em outros encontros, no encontro mais na frente, sobre o planejamento encarnatório. Não se engane, meus irmãos e minhas irmãs, mas nós estamos aqui já programando, estamos executando esta encarnação, mas já semeando a próxima. Sabia disso? Então o que nós fazemos hoje vai repercutir na próxima, e na próxima, e na próxima. Então é um degrau, é como subir de fato uma escada. Você para subir o outro degrau, você precisa primeiro continuar com o pé apoiado, né? E daqui você bota o pé no outro degrau. Você não dá saltos, né? Então a gente vai nesse processo. Então estamos todos já trabalhando para as necessidades futuras. Ok? Então, dando sequência, Kardec segue. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, dizem os espíritos. Todos contamos muitas existências. E aqui um detalhe que eles concluem. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Nós, eventualmente,
ouvimos, eu já ouvi essa pergunta e a gente precisa ouvi-la com muito respeito, porque cada um tem seu tempo. A gente não deve agir com preconceito e a gente não deve zombar das pessoas, a gente não deve, até porque os espíritos mais elevados, eles não zombam de nós. Eles trazem o conhecimento, eles nos ajudam, aqueles que querem ser ajudados. Mas eu já fui perguntado, como assim vocês acreditam na reencarnação? Como é esse negócio de reencarnar? Não está vendo que isso não dá certo? E aí a gente vai explicando, né? A gente fala sobre a justiça, a gente fala sobre os nascimentos, de filhos que nascem saudáveis e outros que nascem doentes, saídos da mesma maternidade, ou então até mesmo filhos gêmeos, porque uns nascem gêmeos e outros não nascem, seria tudo obra do acaso? Umas famílias vivem na riqueza, outras vivem na pobreza, seria isso tudo obra da justiça de Deus? E aí, por que isso é importante? Porque significa que a gente pensa. Os ensinamentos da doutrina dos espíritos não é melhor e nem pior que nenhuma, pois que todas as religiões nos convidam a pensar. Nós, fiéis, ou simpatizantes, ou seguidores, ou o nome que der, é que aceitamos as mensagens que vêm sem questionar. Mas religião nenhuma nos obriga, algumas é por intermédio dos seres humanos que estão proferindo, mas todas as religiões são religações, como a gente já viu, né? O nome religião vem de religar, reconectar com o universo. É necessário passar pelo processo de racionalizar, de pensar. Então, como é que você não entende, não é, o processo de reencarnação como sendo uma obra de Deus, uma justiça de Deus? É só pararmos para pensar. Eu sei disso há muito tempo? Não sei. Como é que diz? Eu não sei isso desde sempre. A gente precisou desenvolver esse conhecimento, ou então experimentar, ou então trazer este conhecimento de vidas anteriores, né? E aí, como ele diz, os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância que eles mesmos se encontram. E o que significa ignorância neste caso? Falta de conhecimento. Se é falta de conhecimento, logo, como é que a gente conserta a falta de conhecimento? Se instruindo, estudando. E como é que nós estudamos? Nós refletimos sobre o que nós estamos lendo, sobre o que nós estamos ouvindo. Então, não é porque eu estou comentando isso daqui que é a verdade absoluta, não. É necessário que cada um pegue e vá ponderar, dizer assim, olha, isso aqui, será que o Léo tem razão nisso? Eu acho que não, eu acho que ele está errado nisso aqui. E aí a gente vai aprendendo juntos. Então, ignorância é falta de conhecimento. E para a gente combater o conhecimento, a gente faz isso que a gente está fazendo aqui agora. Observe quando as pessoas vão nos cultos, ou quando as pessoas vão nas missas. As mensagens são proferidas. Todas aquelas mensagens são intuídas pela espiritualidade. Nenhuma mensagem vem à toa. Nenhuma mensagem vem solta. Agora depende de quem está intuindo. Se é um espírito elevado ou se é um espírito zombeteiro. Mas ali são médiums. Todos nós somos médiums, esqueceu? E ele está ali usando exemplos da Bíblia, ele está usando exemplos de livros, ele está recebendo uma mensagem. E as pessoas estão ali sentadas ouvindo. Ou numa doutrinária, num centro espírita, ou em um terreiro, ou numa sinagoga, ou numa mesquita, ou em um templo budista, onde for. Nós recebemos uma mensagem tal como numa sala de aula. O que é que a gente precisa fazer depois? Estudar. E estudar não é só ler e decorar. Estudar é interpretar, ponderar, expor a crítica. A gente fala criticar, não é falar mal. Criticar é analisar criticamente. E aí Kardec, seguindo, pergunta: parece resultar deste princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E aí os espíritos respondem: evidentemente. Eles não respondem isso mesmo.
Eles respondem evidente. Por que é evidente? Vem de evidência, né? Vem de comprovação e diz de lógica. Quando você comprova, você está trazendo a lógica, você está trazendo um fato que não pode ser contestado. Então a palavra evidentemente, ela não está aí por acaso. Ela está trazendo uma informação para que diz assim, é comprovado isto. E como é comprovado? É o que a gente vai ver nos próximos encontros. Os laços de afeição ou de antipatia, os sonhos, as nossas memórias espirituais, os dons. Você vê uma criança com 3 anos de idade que já toca uma clássica de Mozart. 3 anos de idade. Como uma pessoa com 3 anos de idade toca uma clássica de Mozart, se não é um espírito reencarnado que já domina a música clássica? Não é mesmo? Então é evidente, está exposto e comprovado, né, por evidências. Então é uma explanação de uma forma muito sintética que os espíritos querem nos trazer, que não é só ele dizer, é isso mesmo, você entendeu certo. Não. Ele diz assim, ó, vocês têm comprovações de que isso existe já na matéria. Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhora progressiva da humanidade. Sem isto, onde é a justiça? E aí nós utilizamos uma palavra, uma mensagem de Divaldo Franco. Divaldo Franco diz o seguinte: a pedra que não rola, ela cria limo. Observe que para você transformar o diamante em uma joia lindíssima, o que é que precisa ser feito no diamante? O diamante precisa ser desgastado, ele precisa ser raspado, ele precisa ser cortado, e depois ele passa por um processo de polimento, depois ele passa por um processo de mais raspagem, e até ele se tornar uma joia lindíssima. Da mesma forma, é o espírito. Espírito nenhum vai se tornar uma joia rara sem passar pelas lapidações. Então, quando nós conversamos aqui naquela pergunta, né, que foi feita, se eu levar uma vida irretocável, se eu preciso reencarnar, lógico que sim. Por quê? Porque eu ainda estou em processo de lapidação. Então a primeira etapa da lapidação é o quê? É extrair o diamante de dentro da terra, extrair ele do lodo. Depois você faz uma primeira raspagem com uma lixa mais dura, uma lixa mais crespa. Depois vai afinando, depois vai melhorando. Chega um momento que aí é só o carinho. Aí tem um outro momento que o diamante recebe um anel, ele recebe uma joia para que ele se encaixe como sendo o centro. Aí está completa a obra. Então, sem este caminho, não há justiça. Eu não dou saltos, eu não posso pular na frente de ninguém, a menos que seja por mérito, né? Então, e o que é expiação? Expiação é estar exposto a situações que venham consumar a minha evolução. Eu gostaria de fazer uma ressalva quando o assunto é tolerância. Hoje à tarde eu estava conversando com uma senhora em uma rede social, onde ela fez um comentário, não estou julgando, mas um comentário com esses rótulos que são costumeiramente utilizados nessas contendas, nessas disputas de viés político, hoje no Brasil e no mundo, né? Aí usam bastante essas palavras. E ela cita em um outro momento que ela prefere seguir a religião de Jesus. E aí ficou a incoerência. Aí na questão foi questionado, né? Como é que a gente fala de Jesus e agimos com intolerância? Respondemos a ofensa com a outra ofensa, com outro rótulo. E aí a pessoa diz que ela naturalmente ela reconhece,
mas que ela está no processo de depuração, mas que ainda ainda recebe, ainda plantam a sementinha do ódio no coração dela. E então nós comentamos, olha, ninguém consegue plantar primeiro, ninguém consegue plantar nada no meu coração. O meu coração é um território meu, quem planta sou eu. Ninguém, por mais que alguém me ofenda, que alguém me xingue, me insulte, quem vai desenvolver o ódio meu, ou a necessidade de revide por aquela pessoa sou eu. Compreende? Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu digo, olha, só existem duas coisas no universo que unem. É o amor ou o ódio. O ódio também une. E muitas vezes une com muito mais rigidez do que o amor. Porque o amor liberta. O amor deixa seguir. O ódio não deixa seguir. Observe que uma pessoa que odeia, ela passa a existência inteira mergulhada naquela lama tóxica que ela mesma se colocou e não tira da cabeça aquela imagem e não tira do coração aquele sentimento. Então o ódio, ele vincula as pessoas com muito mais força do que causa um estrago maior, não é? Do que o amor que liberta. O amor liberta. O amor deixa seguir. E aí nós conversamos sobre isso e disse, olha, é importante nós sabermos que quando nós chamamos alguém de mortadela, ou de fascista, ou de bozo, ou disso ou daquilo outro, tem tanto nome aí que o povo usa, não tenha dúvidas que é no meio destes que você renascerá. Se eu não consigo lidar de forma tolerante com quem pensa diferente de mim, é no meio deles que eu vou estar até eu me depurar. Agora imagine que tortura. Então estamos nós, em família, e aí um parente levanta e diz, eu sou tal partido, aí o outro diz, eu sou tal, e aí começa ali uma disputa que a cada frase dita vai se tornando mais e mais agressivo de um lado ou outro, desenvolve um sentimento de ódio. Onde é que nós iremos renascer pela misericórdia de Deus? Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Então vamos dar os termos aí, né? Os antifascistas, como usam o termo, ou então antipetista, o que for, vai nascer no meio dos fascistas. Os antipetistas vão nascer no meio dos petistas. Os anticomunistas vão nascer no meio dos comunistas. Os anticristãos vão nascer no meio dos cristãos. Os muçulmanos nascerá no meio dos muçulmanos. Porque não é porque é castigo de Deus, é porque é para lá que a sua energia está chamando, pelo vínculo. Então, se nós soubéssemos disso, até mesmo por cálculo, a gente dizia assim, gente, eu não posso amar. Eu não tenho ainda essa evolução para amar essa pessoa a ponto de tolerar. Mas eu pelo menos já não odeio e não desejo o mal. Para que eu venha com outras necessidades. Para que eu venha em outras atmosferas. Agora eu preciso desenvolver a tolerância. Então não se trata de que lado você esteja, assim, porque não tem lado certo, lado bom. Não é o lado, é o jeito que nós lidamos com o outro lado. E isto é algo que está tão forte, e aí você imagina o que é que acontecerão com essas consciências. Porque essas consciências estão se martirizando, não é de agora. As disputas político-ideológicas no planeta não nasceram no Brasil nos últimos anos. São coisas que nós já trazemos de encarnações anteriores. E vão continuar se postergando. Ou a gente acha que eu nasci com um viés, vou dar um exemplo aí. Eu nasci com uma mentalidade progressista e me crio no meio de uma sociedade fundamentalista. E é por quê? É por acaso? Não, claro que não. É no meio daqueles que me espinham,
que eu vou me desenvolver para me tornar flor. O Evangelho é tão bonito, é tão belo, mas para nós alcançarmos a consciência do Evangelho, são necessárias diversas expiações, porque nós não aceitamos o Evangelho de bom grado, somente pela dor. Somente é como uma pessoa que aprende a andar de bicicleta, se equilibra depois de muito cair. Começa a usar capacete depois que caiu e bateu a cabeça. Então, é importante nós entendermos que expiação não é imposição de Deus. Expiação é imposição de si mesmo, para si mesmo. Então, se eu quero me tornar uma pessoa mais tolerante, por que eu vou nascer no meio de pessoas que pensam todas iguais a mim? Se eu preciso me tornar tolerante, eu preciso tolerar a diferença, lógico. Como é que eu vou me tornar uma pessoa mais paciente? Convivendo no meio de pessoas que testam a minha paciência. Não tem outro caminho. Eu não posso nascer no meio de pessoas disciplinadas se eu quero me tornar alguém disciplinado. Eu preciso experimentar o gosto amargo do oposto e superar aquela adversidade. Como é que eu vou me tornar uma pessoa resistente às drogas? Convivendo no meio dos drogados. Convivendo onde é fácil. Como é que eu vou me tornar uma pessoa resistente à pederastia, à libertinagem? Onde existe libertinagem. É assim, de forma bastante categórica. Mas por que isso? Volto a frisar, não é por imposição divina, mas é por analogia de energias, é por sintonia vibracional. Se eu preciso me libertar do vício do álcool, é porque eu convivo com o vício do álcool. Então eu preciso estar num ambiente para poder me depurar do vício do álcool. Compreende? É limitado o número das experiências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se acha despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Mas isso não significa ociosidade. Né? O espírito, ele simplesmente não precisa mais passar pelas provas. Mas a partir de então, ele passa a ser um benfeitor universal. Vai ser um obreiro de Deus. Um trabalhador incansável e indescansável. Não precisa descansar um espírito de luz porque não tem corpo para descansar. É invariável o número das reencarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. O que fica sendo o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. E essa parte a gente vai aprofundar com mais clareza na próxima, né? Que nós vamos, como a gente falou, a gente vai trabalhar esse mês todo falando sobre a reencarnação. Temos muito para falar sobre isso, mas este é um ponto bastante importante para que a gente não se apresse. Não devemos nos cobrar tanto nesta encarnação, porque o processo é quase infinito. Não vai ser nessa que a gente vai se libertar de todos, apesar de que a gente também não deve continuar insistindo nos mesmos erros, porque o sofrimento a gente sabe o que é que nos causa. Não é? E assim eu encerro a minha parte sobre o conteúdo que nós estamos trazendo, agradecendo a atenção de vocês, agradecendo o cuidado e o respeito que vocês tiveram para com a espiritualidade, para com Jesus, quando nós estamos falando de vida eterna, né? A Laís comentou aqui, gratidão, que tenhamos gratidão pela misericórdia divina. De fato, né? Estar vivo, estar reencarnado, é algo bastante... não é um privilégio, porque não existe privilegiado, mas é uma grande concessão. Até porque neste processo a gente vai conversar sobre como se dá, né, a reencarnação,
E de fato a reencarnação é um ato de misericórdia, porque como a gente viu no início, né? Deus, para que Ele me permita evoluir, já que eu não consigo evoluir em uma única, Ele me dá a chance de eu continuar na jornada. Errou, volta. Aquilo que você acertou, não precisa errar, não precisa nem fazer de novo. É como na escola, né? Perdeu na disciplina, recuperação, só naquela. Nas outras não precisa. E assim vai, né? E assim é o processo. Então, de fato, reencarnar é a misericórdia. Reencarnar é a mão amiga de Deus, nos dizendo: segue meu filho, segue minha filha, o universo te espera, vai em frente. E nem diz, vai, faça isso ou faça aquilo. Deus não diz nada. Ele só diz assim, ó, siga, siga. Escolha a luz, mas siga. Então é um processo de fato de muita responsabilidade de fato, mas é uma grande misericórdia termos a bênção da reencarnação. Ô Jesus, muito grato por nos conceder este conhecimento, por nos conseguir conceder essa consciência, por nos conceder esta oportunidade de conhecermos as dinâmicas universais, de conhecermos para onde nós estamos indo, e que nós tenhamos juízo, que nós tenhamos consciência das nossas ações, consciência dos nossos atos, pois que hoje, exatamente hoje, neste dia, eu estou atuando em favor da minha vida futura. E quando eu sei disso, eu tenho consciência disso, eu me melhoro pelo meu próprio interesse, pela minha própria necessidade. Então, eu só tenho que agradecer a espiritualidade, agradecer a Mãe Maria Santíssima, porque ela intercedeu por mim, eu tenho certeza, tenho plena certeza que Mãe Maria Santíssima, em momentos de maiores dores e maiores súplicas, ela intercedeu e juntos nós acordamos de estarmos aqui nos educando, nos instruindo, não é mesmo? Gratidão aos irmãos que estão conosco na sala e às irmãs. Gratidão aos irmãos que se encontram nos ambientes de aprendizado. Outras tantas reuniões estão acontecendo neste momento para falar de Jesus. E isto é grandioso, é muito grandioso. E é muito feliz nós estarmos reunidos neste encontro. Que tenhamos uma ótima noite de sono. Roberta, chegue em paz em casa. Que nós tenhamos uma ótima noite de descanso, regido pela dinâmica do universo, protegidos pela espiritualidade de luz, e que tenhamos uma ótima noite. Fiquemos em paz. Boa noite, irmãos e irmãs. Até a próxima.